A pandemia do novo coronavírus trouxe preocupação para quem tem tratamentos de outras doenças interrompidos. Eles cobram atitudes do poder público. O Richard tem 14 anos e os últimos meses têm sido apenas na cama. O garoto tem distrofia muscular de Duchenne, uma doença degenerativa que compromete os movimentos. Para estimular o corpo e retardar os prejuízos motores, Richard fazia hidro e fisioterapia, mas desde a pandemia os serviços foram paralisados. Ele fazia terapia, ele fazia hidro, ele fazia fono, ele fazia TO, sabe? Só vem a piorar. Porque a gente nem tem atendimento em nada, você entendeu? E a gente corre para um lado, não dá certo, corre para o outro, sabe? A gente não tem resposta de nada. A situação da família fica ainda mais difícil porque o pai do Richard também depende de uma cadeira de rodas. A família já entrou em contato com a Secretaria da Saúde, mas não sabe quando o serviço será normalizado. Já que não pode ter aglomeração, não pode ter ninguém, como o caso dele é raro, é uma doença degenerativa, tinha que ser assim, ó, o Richard não pode ficar sem. Ô pai, você vai trazer ele tal dia, vai estar o fisioterapeuta e ele. Os dois de máscara, faz o que tem que fazer e vai embora, não precisa estar todo mundo junto. A Rejane vive drama parecido. O pequeno Diogo, de 4 anos, tem síndrome de Down e fazia diversas atividades na rede pública de saúde, que foram paralisadas com a pandemia. Ficou bem comprometido, né? Porque ele tinha várias especialidades que foram adiadas, né? Assim, eles cancelaram para quando terminasse a pandemia fosse remarcado. Ficou sem a fono, né, da disfalgia, ficou sem o otorrino, né, que ele estava fazendo acompanhamento do ouvido, e ficou sem o dentista. E algumas outras também, que o hemato, né, ele ficou sem esse acompanhamento. A família também pede agilidade numa cirurgia de ouvido que estava marcada, mas foi cancelada por conta do coronavírus. O ouvido dele inflama, acaba saindo um odor um odor, né, do ouvido dele, ele coça muito, e aí eu tô com medo assim de dar uma inflamação e ficar uma coisa mais grave. São apenas 2 exemplos de pacientes que estão sofrendo porque tiveram os tratamentos interrompidos durante essa pandemia do coronavírus. Um advogado, ouvido pela nossa reportagem, explica que uma resolução permite isso, mas que o poder público deve analisar caso a caso. Depende de decreto estadual e da análise da realidade de cada estado, de cada município. No estado de São Paulo, a resolução da Secretaria da Saúde, ela diz que cirurgias eletivas podem ser realizadas dependendo da análise da gravidade de cada caso. Que elas sejam suspensas em caso de grupos de risco de maior contaminação, mas que elas sejam realizadas caso da análise se conclua que a realização imediata da cirurgia supera os riscos da contaminação. O advogado explicou ainda que as famílias podem acionar a justiça para tentar o retorno dos tratamentos. Pelo amor de Deus, eu queria uma hidro, sabe, pro meu filho, porque na hidro ele se sente leve e ele está atrofiando as pernas do meu filho, sabe? Ele está ficando sem movimentos, sabe? E pelo amor de Deus, arruma uma clínica que tem uma fisioterapia, que tem uma hidro para ele. E só isso que a gente agradece demais. Eu pediria, né, que pelo menos essas especialidades que fossem um pouquinho mais graves, né, assim, que tem que ser de rotina, pudessem voltar, né? Mesmo que seja aos poucos, mas que pudesse voltar para continuar esse acompanhamento, né? André Costa para o Jornal da Clube. A prefeitura informou que o paciente Richard faz atendimento de fisioterapia numa faculdade de Ribeirão Preto, mas compareceu até março em apenas uma sessão. E que a família alega dificuldade no transporte. Em março, o serviço foi paralisado por conta da pandemia. O executivo informou ainda que ele faz atendimento na PAI, porém agora por teleatendimento. Já o paciente Diogo da Silva Santos foi atendido no serviço de estimulação precoce, mas que a mãe da criança apresentou dificuldades em levar o menor aos atendimentos por problemas particulares. Uma nova consulta foi marcada para março e aguarda atendimento, já que o serviço está funcionando com apenas 50% da capacidade.